Aleluia. Glória a Deus. Shalom, shalom para todos que estão chegando agora na live. Que Deus abençoe suas vidas. Eu sou o presbítero José Cavalcante e faço cultos regulares na minha casa. E aos domingos transmitimos ao vivo para todos vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A Bíblia fala, irmãos, que do coração profere as palavras que a boca sai. Que do coração ruim, do coração negro, saem as palavras negras pela boca. E do coração de luz, do coração puro, saem as palavras de bênção. Então receba essas palavras. Esta noite iremos falar de ética cristã. Iremos falar, meus irmãos, de algo que há necessidade de ser falado. Você sabe por que nós podemos falar aqui, irmãos? Oh glória! Oh glória! Você sabe por que nós podemos falar aqui? Porque aqui nós temos liberdade. Porque aqui nós não estamos presos a ministério, irmãos. Aqui nós podemos falar com liberdade tudo aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Abram as vossas Bíblias em Mateus 23. Abram as vossas Bíblias hoje, lá no livro, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Mateus, apóstolo de Jesus, escreveu. Mateus 23, onde fala assim, irmãos, dos escribas e dos fariseus que não tinham ética cristã. Eles precisavam aprender muito, irmãos. O que é ética cristã, irmãos? Ética cristã é um resumo e um conjunto de valores morais e total unicamente baseado nas escrituras sagradas, pelo qual o homem deve regular a sua conduta neste mundo, diante de Deus e a da próxima do próximo e de si mesmo. São regras que não estão, a ética cristã, irmãos, ela não está ligada ao tempo, porque Deus é imutável. E Deus, sendo imutável, Ele escreveu as regras e a ética cristã. E como Deus é imutável, a palavra dele não pode mudar. Então, irmãos, tudo no que se diz respeito à ética cristã, nós temos que praticar, independente do tempo, irmãos. Isso não muda. Sermos bons com as pessoas, nós não praticarmos crimes contra as pessoas, não praticarmos adultérios, não praticar certas coisas que vão contra o entendimento de Deus. Isso é ética cristã. E quem pratica a ética, pratica com liberdade. Onde há ética, a igreja onde existe ética, existe liberdade. Porque quando você fala de ética, você tem liberdade para você falar. Existem muitos lugares, irmãos, que você não pode abrir a sua Bíblia e escolher um título e pregar, porque se você fizer assim, você está magoando algumas pessoas daquele recinto. Você estará magoando a liderança daquele lugar. Você estará magoando uma parte daquelas pessoas. E a ética, irmãos, ela está em todos os lugares. Ela está no seu trabalho, na sua escola, na sua vida pessoal, com a sua família. Ética, irmãos, ela cabe em todos os lugares. E muito mais na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A ética é uma coisa que não pode, irmãos, ficar de fora da igreja do Senhor. Não pode ficar de fora da igreja do Senhor. Nós vamos ler alguns versículos aqui, irmãos. Quando Jesus, ele está fazendo o seu ministério, e ele chega diante desses homens, e ele observando, porque Jesus, ele tinha todas as escrituras do seu coração. Jesus sabia o evangelho de ponta a ponta, porque é ele mesmo que fez esse evangelho e entregou para Moisés. Então não tem como Jesus não saber das coisas que estavam escritas na lei de Moisés. Porque foi Jesus que entregou para Moisés. Então Jesus, irmãos, ele sabia de todas as coisas. Então ele confrontou aqueles homens que se achavam que estavam acima da lei e não tinham ética. Porque eles diziam para as pessoas praticar, mas ao mesmo tempo eles não queriam praticar. Vamos lá, versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Lá no 3. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as, fazei-as,
mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Sem nenhuma ética, irmãos. Como que você fala para uma pessoa praticar alguma coisa e você não quer praticar? Como que você fala para a pessoa não fazer determinadas coisas, você como líder espiritual dessas pessoas, você fala para essas pessoas não fazerem determinadas coisas porque é errado diante de nosso Deus, e você fazer? É coisa terrível, irmãos. Lá no 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, e eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Irmãos, muitas das vezes a lei, por que a lei ela precisava acabar? Porque ninguém conseguia cumprir a lei que Deus entregou nas mãos de Moisés. Eram 613 leis. E ainda tinha mais o Código de Hammurabi, que o pessoal muitos ainda usavam. Então, irmão, 613 leis. E o livro da lei falava que se você não cumprisse uma lei, você não cumpria mais nenhuma. Todas as 613 leis você não serviria para nada se você não cumprisse apenas uma. E o homem era impossível de cumprir essas 613 leis. Mas aqueles escribas e os fariseus, eles colocavam fardos pesadíssimos nas costas dos homens, das viúvas. Mas eles mesmos, com os seus próprios corpos, com as suas próprias mãos, eles não queriam fazer aquilo que eles mesmos diziam para as pessoas praticar. Lá no 5, irmãos. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos palactérios e alargas as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com pessoas exibicionistas das igrejas, pessoas que querem, irmãos, ser o centro das atenções, ser o centro de tudo na igreja. Essas pessoas, irmãos, elas precisam aprender um pouco mais do que é ser simples e humilde ao Senhor. A própria palavra de Deus fala que aquele que se exalta, Deus humilha. E aquele que se humilha, Deus exalta. E na igreja não cabe, não existe lugar para exibicionismos. Todos ali têm que ser tratados da mesma forma. Aquele que prega bem, que pregue bem. Aquele que louva a Deus bem, que louve a Deus bem. Mas a igreja não pode destacar essas pessoas, não pode enaltecer essas pessoas. Porque se você fizer assim, você está desviando a glória de Deus, que é o único ali que precisa receber a glória na igreja. E aqueles homens, os escribas e os fariseus, eles praticavam essas coisas. As pessoas ali olhavam e observavam as suas vidas e queriam estar sempre chalerando eles. E Jesus, como está ali, irmãos, Jesus ele observa essas coisas. E Jesus, o que ele faz? Ele vai contra esse tipo de segmento, ele vai contra esse tipo de pensamento, essa falta de ética que os escribas e os fariseus tinham. Primeiramente, irmãos, o Sinédrio era composto por 71 anciões, que não foi determinado por Deus. Esses homens eram lá na época de Moisés, que Moisés tinha dificuldade para ficar na liderança da população, e Deus mandou que ele escolhesse 70 homens, anciões, e falou, naquele momento havia aquela necessidade. Mas agora na vida de Jesus já era outra necessidade. E esses homens já tinham se desvirtuado dos caminhos que Deus assim tinha determinado lá na época do povo de Israel que vivia no deserto. Era outra época, irmãos. Mas mesmo assim, esses homens não abriam mão de estar ali na liderança, de ser chamados de rabi, de ser chamados de mestre, coisa que o próprio lei de Moisés proibia. Porque rabi, mestre, é só para ser chamado por Jesus. Mas nenhum poderia receber esse nome. Agora vamos dar um salto lá para o 11, irmãos. Versículo 11. O maior dentre vós será o vosso servo. O maior entre vós será o vosso servo. Quando os apóstolos estavam discutindo, quando Jesus chegou para os apóstolos e falou assim, ó, há necessidade que o Filho do Homem morra e no terceiro dia ressuscite. Os apóstolos já entraram em conflito, mas quem vai ficar no lugar do mestre?
Quem vai comandar no lugar do mestre? Então Jesus viu aquelas disputas que não ia a lugar nenhum, irmãos. Jesus cingiu a toalha no seu lombo e lavou o pé dos 12 apóstolos para mostrar simplicidade e humildade. Que ele como mestre, ele como rabi, ele estava servindo aqueles homens simples, lavando os seus pés, mostrando a mais alta simplicidade de um homem com a postura que Jesus tinha. Jesus era Deus, irmãos, encarnado. Como que se Jesus, um Deus, podia lavar os pés de todos os apóstolos, mostrando a tal simplicidade, então mostrando para eles que eles deveriam fazer o mesmo. Que aquele que quer ser o maior no reino de Deus, que seja o menor, que veio para servir, porque Jesus fala assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Jesus tinha ética cristã, irmãos. Jesus tinha ética cristã. Louvado seja Jesus, louvado seja Deus. Jesus, momento algum, quis ocupar o lugar do Pai. Ele andou aqui, sofreu aqui, em momento algum ele quis a glória que era do próprio Pai dele. Ele não recebeu a glória do Pai. Ele veio simplesmente fazer a vontade do Pai que o enviou. E ele fala, o profeta verdadeiro não é aquele que vem falar de si mesmo, mas aquele que vem falar daquele que o enviou. Porque aquele que vem falar daquele de si mesmo é arrogante e nada sabe. Mas aquele que vem falar as palavras do seu mestre, esse é verdadeiro. Já tornando verdadeiro a sua própria estadia, o seu próprio ministério aqui na terra. Se você quer ser o maior na igreja, seja o menor. Se você quer ser o maior na igreja, venha para servir a todos, como Jesus serviu a todos. Jesus, sendo Deus, estava encarnado na terra, mesmo assim ele serviu a todos. Não buscou a glória para si, não buscou honrarias na terra, viveu dentro de uma simplicidade tremenda, irmãos. Hoje nós vemos pessoas, irmãos, que põem uma folha de sulfite no chão, sobe em cima e já acha que é a maior da igreja no mundo. E vive arrotando pelos quatro cantos, arrogância. Vive sendo adorado e bajulado na igreja que comanda. Que acha que é o dono da razão, acha que ele detém toda a verdade do cristianismo. Nós temos que tomar cuidado com pessoas assim. Nós temos que observar a simplicidade dos nossos líderes. O líder que é simples, que é humilde, esse é o verdadeiro. Aquele líder arrogante, prepotente. Como que uma pessoa que aprende de Jesus, aprender de mim que sou manso e humilde, como que uma pessoa que aprendeu de Jesus que era manso e humilde vai ser arrogante desse jeito? Prepotência. Muitos líderes hoje aí batem no peito, eu fiz. E quem fez, irmãos, unicamente foi Jesus. Foi Deus, foi o Espírito Santo. Ninguém convence o homem do pecado a não ser o Espírito Santo. Ninguém tem capacidade de salvar o homem, somente a Deus. E muitos arrogantes batem no peito e falam que salvou 30, 40, 50, 100, 1000 pessoas para Jesus. Sendo que é o próprio Espírito Santo que convence o homem do pecado. Lá no 12, irmãos. E o que a si mesmo se exalta será humilhado. E o que a si mesmo se humilha será exaltado, como eu acabei de falar. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem a vós entrais, nem deixar entrar aos que estão entrando. Irmãos, preste bastante atenção nesse versículo 13, tomem muito cuidado. Eu vejo muitos amigos meus que estão em alguns lugares congregando. Eu não estou falando aqui, irmãos, para vocês não estarem congregando, mas não confie 100% no homem. Maldito é aquele que confia no homem, irmãos. Maldito é o homem que confia no homem. Porque um dia ele pode estar diante de uma situação que venha a ser traído pela sua liderança. O que mais tem aí são pessoas nesse mundo afora que não querem mais saber de igreja porque foram traídos nas suas congregações. Tomem cuidado, irmãos. A nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa confiança tem que estar nas mãos do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Porque Jesus jamais irá te trair, meu irmão. Verdade. Irmãos, eu vejo pessoas
que estão dentro das algumas congregações, onde a sua liderança está desviada. A sua liderança está desviada e essa pessoa acha que pelo fato dela estar ali na igreja, ela será salva. Essa palavra aqui, irmãos, ó, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. Como que um homem consegue fechar o reino dos céus para outro homem, se a salvação é individual, irmãos? Mas a palavra de Deus está falando aqui, ó. Hipócrita, pois fechais aos homens o reino dos céus. Nem vós entrais, e nem deixai entrar os que estão querendo entrar. Irmãos, é uma palavra que você precisa meditar posteriormente. A Bíblia não fala, Jesus, quando ele expulsava demônio, muitos falavam que Jesus expulsava demônio por Beelzebu. Muitos falavam que Jesus tinha demônios. E Jesus fala do reino que se divide e não subsiste. E Jesus fala que um cego guiando outro cego, ambos não cairão no buraco? Ambos não vão cair no mesmo buraco? Tomem cuidado, irmãos, a quem vocês depositam a sua salvação. Tomem cuidado aonde vocês estão sendo guiados, por quem vocês estão sendo guiados. Muitas das vezes vocês nem questionam seus líderes, achando que os seus líderes estão 100% certos. Tomem cuidado, irmãos. Tomem cuidado, irmãos. A Bíblia está aqui para nós termos discernimento do certo e errado. Deus não abriu o entendimento da palavra dele somente para os líderes cristãos. Deus abriu o entendimento para todos. Deus deixou as escrituras sagradas para todos entender. Basta você acreditar nisso, basta você pegar e você se debruçar de cima das escrituras sagradas, pedir para o Espírito Santo entendimento e sabedoria, que você vai ter o mesmo entendimento. Agora, eu vejo pessoas aí que são cegas, irmãos. Pessoas que estão nas congregações assim, cegas. Pessoas, irmãos, que se você falar mal de Jesus, para ele está tudo bem. Se você falar mal de Deus, do Espírito Santo, para ele está tudo bem. Mas se você falar mal do ministério que ele congrega, ele vira bicho. Porque ele não está preocupado com Deus, com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele está preocupado com a denominação, com o ministério que ele está. Ele está ali, irmãos, ele está servindo, não a Deus, não a Jesus. Ele está servindo ao ministério. Tomem cuidado, meus irmãos. Nós precisamos nos debruçar sobre a ética cristã e acreditarmos e termos o entendimento que a ética nos dá liberdade, um conjunto de regras que não é somente para a nave da igreja seguir, mas para toda a igreja seguir, principalmente a liderança. Uma igreja que a liderança não tem ética, irmãos, toda a igreja está fora da ética cristã. Lá no 14, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Essas pessoas, irmãos, que estão na liderança, que estão se aproveitando da carne da ovelha, da lã da ovelha, e não estão em conformidade com as sãs escrituras do Senhor Jesus Cristo, eles vão padecer o maior juízo de Deus. Essas pessoas irão padecer o maior juízo de Deus, porque essas pessoas, elas abandonaram a sua ética, elas abandonaram a sua vida com Deus. Muitas das vezes, irmãos, elas estão servindo ao seu próprio ventre. Tomem cuidado, irmãos, porque Deus já falou que cego que guia cego, ambos caem no buraco. Se você estiver dentro de um lugar onde a liderança estiver errada, não tem como a liderança ir para o inferno e você ir para o céu. Abra seu olho, irmãos, em nome de Jesus. Vamos dar mais um salto agora, irmãos, e lá para o 23, versículo 23, dá um salto, Senhor, lá para o 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, desprezai o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Devais, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Irmãos, muitos pastores aqui falam que esse versículo 23 aqui, Jesus está falando para a igreja moderna entregar o seu dízimo, e não é verdade, irmãos.
O Novo Testamento, ele não fala em lugar nenhum de dízimo, para você dizimar. O único lugar que a Bíblia fala de dízimo é no Velho Testamento, e tinha um outro caso. Aqui, Jesus está tentando corrigir os escribas e os fariseus, que eram hipócritas e não tinham ética cristã. O que eles faziam? Eles pegavam, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, pois o que? Dizimais a hortelã e o endro e o cominho, mas desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia, a fé. Então, Jesus está falando aqui, porque aqui, irmão, Jesus está ensinando para os judeus. Jesus não está ensinando para os gentios. Aqui, Jesus está falando para os judeus. E os judeus têm que dar mesmo dízimo. Porque foi previsto lá no livro de Deuteronômio e no livro de Números. Lá, Jesus, através de Moisés, lançaram a lei do dízimo para o povo de Israel. E o povo de Israel aceitou. Todas as leis que Deus entregou para Moisés colocar no meio do povo de Israel, o povo de Israel aceitou. E o dízimo é mais uma lei que Deus colocou, que era para a tribo de Levi se alimentar. Agora, irmãos, nós não somos judeus, nós somos cristãos. Eu até errei aqui quando eu falo que a ética cristã, né, do povo dos judeus, né? Porque o povo judeu, eles têm a ética do Torá, a ética do Velho Testamento. A ética cristã somos nós que temos que ter, não é verdade? Agora lá no 24, irmãos, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. O que Jesus está querendo dizer? Que eles davam o dízimo da hortelã, do cominho, e o mais importante da lei, eles abriam mão, que era a misericórdia. Ó, aqui, ó. O mais importante, eles deixavam de fora, que eles desprezavam o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. E isso que eles não deveriam abandonar. Mas sim, se eles não quisessem dar o dízimo do cominho, da hortelã, não tinha problema. Mas se eles se apegassem à importância da lei, no juízo, na misericórdia e na fé. Agora, muitos pastores, mas eu acho, irmãos, que esses pastores, eles não fazem isso assim, porque eles não sabem. Eles fazem de uma forma deliberada. Eles não fazem de força porque eles não têm conhecimento da Bíblia. Porque eu já vi pastores consagrados, pessoas que não são pessoas, qualquer pastorzinho não, pastor que tem aí 100, 120 igrejas. Falaram que esse versículo aqui, Jesus está falando para o povo, para nós que somos não gentios, para pagarmos o dízimo. E isso aqui não é verdade, irmãos. Isso é falta de ética. Porque quando o pastor usa esse versículo para falar que nós gentios temos que pagar o dízimo, ele não está tendo ética cristã. Porque ética cristã são a conformidade das regras do evangelho para todos. Quando você coloca dentro da sua igreja coisas que não estão na Bíblia, você não está dentro da ética cristã. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, lá no 25, pois que não limpais o exterior do corpo e do prato, mas o exterior está cheio de rapina e de intolerância, porque era isso que eles tinham dentro deles, aqueles homens. Eles se achavam soberanos a todas as pessoas que estavam naquele lugar. Roma tinha invadido Israel, tinha deixado eles, porque os judeus sempre foram um povo que se apegaram muito com as leis de Deus. Então eles deixando aqueles homens ali do Sinédrio comandando a população, eles achavam que eles iam ter sempre nas mãos o povo de Israel, porque o povo de Israel jamais ia ir contra o Sinédrio, porque o próprio Sinédrio estava a favor de Roma. No 26, fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo e do prato, mas que também o exterior fique limpo. 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas no interior estão cheios de ossos
e de mortos e de toda imundícia. 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus aqui está, irmão, tentando corrigir a falha dos escribas e dos fariseus. Ele não está enaltecendo a atitude desses homens. Jesus aqui está trazendo fortes críticas para esses homens que estavam na liderança do povo de Israel no que se diz respeito à liderança religiosa. Eles que empunhavam para o povo de Israel o Torá, a lei de Moisés. Então Jesus aqui vem trazer a espada da verdade, né, para esses homens. Jesus não está enaltecendo os escribas e os fariseus aqui, irmãos. Vamos lá no salto lá para o 33. Serpentes, raças de víboras, como escaparei da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, uns deles matareis e crucificareis, e o outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidades em cidade. Irmãos, Jesus aqui, ele vem trazer para os escribas e os fariseus, e quer mostrar para esses homens que eles não tinham ética, porque eles tinham a lei de Moisés. Eles pediam para as pessoas seguir essas leis, mas eles não queriam seguir. Hoje nós vemos essas mesmas coisas acontecerem na igreja moderna e tradicional. Hoje muitos pastores impõem fardos pesados para os cristãos, mas eles não querem praticar. Quando ele fala para você trazer os dízimos de oferta para a casa do Senhor, ele não está tendo fé, porque o pastor verdadeiro ele tem que ajoelhar e pedir para Deus suprir as necessidades da igreja. O dízimo, irmãos, ele não é fé. Fé é você não acreditar no impossível, naquilo que não existe. Por que ele pede o dízimo? Porque para ele é melhor ter o dízimo dentro da igreja, ter as ofertas que estão ali, que ele não precisa orar. Por quê? Por que você vai descer em oração se a sua igreja não tem problema nenhum? Não tem problema financeiro, está com as contas pagas, não tem problema nenhum. Irmãos, a maré mansa, ela não forma bons marinheiros. Na igreja é a mesma coisa. O pastor verdadeiro, ele não tem que pedir nada para ninguém. O pastor verdadeiro, ele tem que ajoelhar no chão e falar com o Senhor, que é o Pai de todos os tesouros, que Jesus, através do Espírito Santo, vai suprir todas as necessidades da igreja. Mas ele fala para você trazer o dízimo e a oferta, para você ter fé. Muitas das vezes o cristão deixa de pagar uma prestação, vai com o nome para o SPC para entregar o dízimo na igreja. E o pastor não tem fé. Porque quando você vai para o pastor e fala, pastor, essa família aqui está precisando disso, está precisando daquilo. O que ele fala? Vamos orar. Por que ele não fala, vamos pegar o dinheiro dos dízimos das ofertas e vamos ajudar essa família? Ele não fala. Ele fala, não, irmãos, vamos orar, que Deus vai ser o provedor. Não. Deus, vamos orar, só serve para a família. Para o pastor, não. Irmãos, hoje nós vemos dentro das igrejas, de 15 a 20 minutos, os pregadores falando de dízimo. Por 15, 20 minutos, 10 minutos por dia, falando de dízimo, falando que você tem que entregar que você tem o melhor, falando da viúva que deu que tinha tudo ali naquele lugar. Irmãos, é uma vergonha. A igreja é uma vergonha. Falando de dinheiro, irmãos. O cristão precisa de dinheiro para entrar no céu, irmãos. O céu você não pode entrar comprando a sua entrada, a sua passagem, irmãos. A única coisa que compra a passagem para o céu é a devoção ao Evangelho, é a devoção aos estatutos de Deus na sua vida. Se você pegar os estatutos de Deus e passar a viver nesses estatutos, você está com salvo-conduto para o céu, meu irmão e minha irmã. E Paulo já temia isso. Paulo temia, lá em 2 Coríntios 11, do 1 ao 4, Paulo já falava sobre isso, irmãos. Fala assim, ó. Tomara que me suportasse, mas mais um pouco, pela minha loucura. Suportar-me, porém ainda. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Irmãos, as pessoas que não estiverem com seus corações puros,
elas não irão ao encontro do noivo quando Jesus voltar, quando o céu se abrir, que Jesus apontar, que os anjos descer para marcar o povo de Deus. Se você não tiver puro de coração, você não receberá a marca dos anjos. E você não irá encontrar com Jesus nas nuvens. Tome cuidado, irmãos. Não é pagando dízimo, não é pagando oferta que você tem um salvo-conduto para o céu. Mas sim, se você se achar puro, se você confessar os seus pecados, se você abrir mão da vida de pecado, e se você se humilhar para Deus, e se você começar a ter uma vida com Deus, aleluia. Glória a Deus. Lá no 4 fala assim, ó, no 3, mas eu temo, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja alguns de sorte corrompidos aos vossos sentidos, e se apartarem da simplicidade de que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que não for nós temos pregado, ou recebereis outro Espírito, que não recebesses, ou outro Evangelho, que não abraçasses, com certeza sofrereis. E o apóstolo Paulo não está falando do sofrer somente na terra, irmãos. Porque a palavra de Deus fala em Apocalipse que será tenebroso, ranger de dentes, 24 horas rangendo de dentes, o calor comendo a sua carne, o bicho não morre e você no inferno. Não acredite, irmãos, que as pessoas que não irão para o céu irão ser destruídas. Porque a Bíblia fala que lá essas pessoas vão ir para o inferno a um sofrimento eterno. Muitos aí estão pregando, que no final lá, se você não for para o céu, Deus vai te destruir, uma morte assim, uma picadinha de agulha. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque essa verdade aqui não muda. Não muda, irmãos. Eu quero ler um texto aqui de um grande teólogo, um grande pastor, um grande professor de teologia, que fala sobre a ética. A partir do fato de que o caráter moral de Deus não muda. Não muda. Chega-se à conclusão de que as obrigações morais derivadas da natureza são absolutas. Isso significa que são obrigatórias a todas as pessoas, em que todos os lugares, qualquer coisa que se relacione com o caráter imutável de Deus, constitui-se em um absoluto moral. Isso inclui obrigações morais tais como justiça, santidade, amor, honestidade, misericórdia, outros mandamentos que fluem da vontade de Deus, mas não necessariamente de sua natureza, são obrigatórias para os cristãos, embora não estejam absolutos. Em outras palavras, eles precisam ser obedecidas por Deus e que os prescreveu, mas eles não os prescreveu para todas as pessoas e em todos os tempos, em todos os lugares. Por outro lado, deveres absolutos são obrigatórios a todas as pessoas em todos os tempos e em todos os lugares. Norman Leon Christer foi um grande professor de teologia americano, escreveu mais de 50 livros, centenas de teses, irmãos, teológicas. Um grande homem de Deus que descansa no Senhor. E eu falo para os irmãos hoje, se apeguem com a ética cristã. Não fique acreditando que determinados textos, irmãos, eram para determinados fins. Porque todas as regras de Deus é para a igreja moderna. Não somente agora, mas em todos os tempos. Toda a igreja do Senhor, ela precisa ter ética. Ela precisa ser obediente aos estatutos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se você não obedecer às Escrituras, você será julgado por ela. E se você for julgado por ela e você for achado falta, você não vai morar com Jesus no céu. E você não vai herdar a terra nos milênios de anos que você estará aqui, que nós estaremos aqui sendo comandados por Jesus. Eu quero fazer uma oração por você, para que a partir de hoje você passe a ter ética, para que a partir de hoje você passe a ter força para obedecer às Escrituras Sagradas do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tem muitos cristãos que estão dentro das igrejas, mas estão inertes ao que está acontecendo. Nós estamos no final dos tempos, irmãos.
Jesus está à porta. O céu está pronto para abrir. E o anjo do Senhor virá com o seu exército de anjos. E esse exército de anjos descerá na terra, nos quatro cantos da terra, carimbando as pessoas santas do Senhor. E eu quero que você, neste dia, esteja apto para receber um carimbo santo do Senhor, para que você possa morar com Cristo, para que você possa, por um pequeno lapso de tempo, morar no céu e depois herdar a terra por 1 milênio de anos juntamente com Cristo. Cristo sobre nós, na terra, será uma maravilha. Para Deus falar que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Eu quero que você esteja conosco lá, meu irmão e minha irmã. Então não abra mão da sua salvação. Não fique disperso onde você está congregando. Se apegue com Deus, leia as Escrituras, não deixe de analisar as Escrituras Sagradas, porque está nas Escrituras Sagradas o caminho para Jesus, o caminho para a salvação. Amém? Vamos ficar todos de pé em nome de Jesus? Peço para que a igreja fique todos de pé, para nós estarmos encerrando o nosso culto, para que nós possamos estar orando pelos nossos irmãos. Eu peço para que os irmãos também orem por nós, irmãos. Essa semana nós tivemos aí uns probleminhas aí, que o inimigo ele é terrível, né? Quando ele vê você sorrindo demais, ele já começa a achar um lugarzinho para bater, para você cair. Mas louvado seja Deus. Quanto mais ele bate em nós, é que nem aquelas carnes contra filé, irmão. Quanto mais bate, mais fica macio. Nós não vai arredar não, nós só vamos entregar a nossa fé nas mãos dos cordeiros, nas mãos do Senhor. A batalha é árdua, não é fácil herdar o reino de Deus, irmãos. Não é fácil, mas não é impossível, porque assim Jesus falou, e assim as Escrituras falaram, e eu acredito nisso, irmãos. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui reunidos, ó Pai amado, neste momento como tua igreja, Senhor, como um corpo celestial. Senhor, te pedimos para que o Senhor venha dar força para todas essas pessoas que estão tentando, Senhor, de alguma forma, Senhor, aceitar a verdade nas vossas vidas, ter ética cristã. Senhor, eu te peço para que o Senhor venha fornecer todas as ferramentas espirituais para que elas possam, Senhor, combater o mal, combater o inimigo e a sua astúcia, Senhor. Não deixe, Senhor, que o diabo, nosso adversário, Senhor, consiga, Senhor, penetrar nas armaduras que o Senhor tem disposto para os cristãos e coloque dentro dos seus corações a influência maligna, a influência negativa, Senhor. Ó Senhor, não permita que o diabo ostente perseguição contra nenhum dos membros que aqui estão conosco todos os domingos, ó Pai. Abençoa suas famílias, abençoa suas vidas, em nome de Jesus. Recebam a graça de Deus, o poder de Deus. Receba de Deus a couraça, a armadura de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, tenha uma semana abençoada, tenha uma semana cheia de bênçãos, que os seus filhos sejam abençoados, que os seus animais sejam abençoados, que as suas empresas prosperem em nome de Jesus, que não aconteça nenhum tipo de mal, nenhum acidente no trânsito para o trabalho, nem no retorno para casa, que vocês sejam abençoados e até domingo que vem, às 18 horas, agora todos levantem a mão para receber a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, todos dizem amém! Está terminado em nome de Jesus. Ei, Davi, eu vou para cash.